Ok, turminha, vamos dar prosseguimento, então, à nossa correção, né? Segundo o reinado aí, chegamos na página 349. Prometo ser breve, porque essa página é muito curtinha, tá? Nós acabamos de ver aqui sobre, nós abordamos, né, a proclamação da República, né, dentre outros temas aqui, né, o fim, as leis abolicionistas, fim do segundo reinado, né? Eu pedi para que vocês dessem uma atenção a José do Patrocínio, quem é esse homem, quem foi, o que ele fez, né? Falamos sobre imigração, como que era a chegada dos imigrantes, abordamos a questão da lei de terras lá em 1850, né, imigrantes europeus, como eu já falei, fizemos uma correção da página 344 e 345. E agora chegamos, né, à página 349. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Leia o texto a seguir e responda as questões. De 1886 a 1914, quase 3 milhões de estrangeiros vieram para o Brasil. Grifem isso aqui, tá, gente? Isso é muito importante. Na tentativa de fazer a América. Foram mais exatamente 2,71 milhões os imigrantes que chegaram ao país em 28 anos. Então, em quase 3 décadas, né, aproximadamente ali, nós tivemos essa porcentagem aqui, né, 2,71 milhões, né, de imigrantes vindo para o Brasil. Eles fizeram do Brasil uma das 3 nações do mundo que mais se abriram para o fluxo migratório. Estados Unidos e Canadá são as outras duas, grifem Estados Unidos e Canadá. As causas dessa vertiginosa transmigração de povos são várias e suas consequências duradouras e complexas. Embora seja em seu fundamento uma nação luso-africana, ou seja, luso dos portugueses, africano dos escravos, né? O Brasil se tornaria também, em especial no sul, um país altamente europeizado. Imigrantes, japoneses, árabes e judeus, grifem isso aqui, viriam a seguir, dando uma contribuição igualmente notável. Depois de portugueses e africanos foram os italianos, aqueles que chegaram em maior número no Brasil, 1,6 milhão em mais de 100 anos, 921 mil pessoas, né? 921 mil apenas entre 1886 e 1900, num curto espaço de tempo, né? O segundo maior contingente de imigrantes veio da Espanha, 694 mil em um século. Os alemães vêm a seguir com 250 mil. Os japoneses ocupam o 4º lugar com 229 mil imigrantes. Esses povos não modificaram apenas os hábitos, a língua, as formas de pensar, de agir e de alimentar. Mudaram a própria imagem que o país fazia de si mesmo. Aí aqui, gente, nós estamos falando da famosa identidade nacional, tá bom? Então, vamos agora à correção das questões que vêm a seguir, abaixo do texto. Vamos lá. Letra A. Quais as 3 nações americanas que mais se abriram para receber imigrantes durante o período mencionado no texto? Assinale com X na resposta correta. Então, ó, nós podemos marcar logo de cara a terceira opção, Estados Unidos da América, Canadá e Brasil, tá bom? De acordo com o texto, além dos europeus, quais outros povos vieram para o Brasil? Japoneses, árabes e judeus. Segundo o autor, quais foram os impactos gerados com a chegada dos imigrantes no Brasil? Essa resposta está no finalzinho do texto, tá? Então, segundo o autor, os imigrantes modificaram não apenas os hábitos da produção, mas também a língua, as maneiras de pensar, de agir e de se alimentar. Além disso, transformaram o modo como o país aqui se via, tá? Perdão, tá maiúsculo.
se via enquanto nação. Nós vamos entrar na questão aqui de identidade nacional um pouquinho daqui a pouco. Então, essas foram as questões da página 349. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre influências, né, dos europeus, principalmente ali no sul. Eu vou deixar vocês com algumas imagens para que vocês possam compreender o que foi, né, a imigração para o sul do país e por que o sul do país parece ser um pedaço da Europa no Brasil, tá bom? E aí, dando prosseguimento, a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, nesse período aqui, né? Aliás, a Europa, né? Ela vai, né, se dividir em dois grandes reinos que na época, duas grandes monarquias que na época praticamente disputavam territórios nas colônias. E que monarquias eram essas? Eram as monarquias ali de Espanha e Portugal. Então, o mundo foi dividido entre espanhóis e portugueses. Tudo que ficasse a leste, né, era de Portugal, e a oeste era da Espanha. Então, as 370 léguas que nós mostramos aqui vai mostrar a questão do Tratado de Tordesilhas, aquele famoso tratado entre espanhóis e portugueses. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque vira e mexe a galera que estava aqui, espanhóis invadiam um pouco o território dos portugueses e vice-versa. Então, nós vamos ter essa questão, né, de um invadir o território do outro, mas não por maldade. Vamos seguir aqui nesse nosso cenário. Eu havia falado, então, né, está dividido entre Espanha e Portugal. E aí, vira e mexe, eles invadiam, acabavam invadindo o território um do outro. Por isso, essa mistura de culturas também. Mas se vocês prestarem atenção, não é só essa questão que vai envolver a colonização do sul do Brasil também, não. Uma outra questão muito importante era o Rio da Prata. O que o Rio da Prata ele possibilitava? O Rio da Prata possibilitava que a prata encontrada, principalmente aqui em Potosí, saísse, né, por meio de embarcações, passasse pelo Rio da Prata e fosse direto para a Europa. Então, esses metais aqui, os metais preciosos desse período eram muito, muito disputados. E aí nós vamos ter algumas colônias fundadas, né? Dentro aqui a colônia de Sacramento, Portugal vai entrar, Espanha, e eles começam a disputar essa colônia que fica bem diferente para Buenos Aires. Conforme nós vimos, né, o Rio da Prata está aqui, era por esse rio que era escoado, né, a prata lá de Potosí na Bolívia, né, atual Bolívia. E o que acontecia nessa região aqui? Como tanto o Rio da Prata e o Rio Uruguai eram rios muito importantes para escoamento de produtos, em 1680 vai ser fundada a colônia do Sacramento aqui nesse território aqui. E aí, olha quem funda? Portugal. Só que fica em frente a Buenos Aires, da Espanha. E aí a Espanha vem e toma de Portugal. Então, essa questão aqui de territorial vai ser muito disputada. Nós vamos ter o Tratado de Lisboa, que vai fazer o seguinte acordo entre espanhóis, né, e portugueses, para quem que vai ficar essa região aqui da colônia do Sacramento, de fato, né? Nós vamos tentar entender que durante praticamente um ano a disputa entre portugueses e espanhóis foi muito grande por conta de um rio e é também não só do Rio da Prata, o Rio do Uruguai, como já foi mencionado. A briga, né, entre portugueses e espanhóis nem sempre foi assim. Vai chegar um determinado momento que tanto a colônia de Sacramento quanto a galera lá de Buenos Aires vão acabar convivendo, tendo que aprender a conviver, principalmente por conta do comércio. E aí nós vamos ter o seguinte fato: os lusitanos, os portugueses, eles vão começar
a vender os seus produtos, principalmente lá de São Paulo, né, aqui da região sudeste, de outras regiões do Brasil, mais barato. É o tal comércio de contrabando, que a gente chama, né, para as colônias, para os argentinos. Então, os argentinos começam a comprar açúcar, melado, todos esses produtos que saem daqui, principalmente de São Paulo, que está bombando nesse momento, né, na região sudeste. Olha a importância da interferência das regiões, das demais regiões, para que se forme uma região. Por exemplo, o Sul ainda não estava formado até então, né? O Sul ainda não existia. Existia o espaço geográfico que era disputado, né? E aí nós vamos ver em 1681, com o tratado, né, com esse tratado aqui, vamos voltar um pouquinho, Tratado de Lisboa, se eu não me engano, esse tratado vai devolver a colônia, né, do Sacramento para o rei de Portugal. Aí nós voltamos de novo, né? E aí nós vamos seguir agora adiante com outros tratados e futuramente, século XVIII, o Brasil começa a tomar cara de Brasil e o Sul passa a ser formado, principalmente por conta dos 7 povos das missões aqui jesuítas. Aí nós vamos ter a interferência católica aqui. Nós vimos no vídeo do mapa as questões de território, né? Como que ficou ficou o sul do Brasil? Nós temos a impressão que o Rio Grande do Sul do Brasil, né, o Rio Grande, que é o sul. Não, olha só, se vocês prestarem atenção, nós temos o estado de Santa Catarina e do Paraná. E aí, prestando atenção com quais países eles fazem fronteira, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, nós vamos ter também uma influência muito forte aqui dentro desse pedacinho aqui que nós chamamos de sul, de argentinos e uruguaios principalmente, tá? Os paraguaios nem tanto, mas a Argentina e o Uruguai principalmente vai influenciar a cultura gaúcha, tá? Como assim? Só o Rio Grande? Não, todo o estado. E como é que ficou o nosso sul do Brasil? Ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui. Vamos ver quem tá com a memória boa? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas são as cores do nosso querido Rio Grande do Sul. Nosso sul, ó, do sul do Brasil. Agora, Mas muitos de vocês devem se perguntar, mas por que a população lá é tão diferentona das outras regiões? Nós temos um fator que vai mostrar o processo de colonização. Quando os primeiros colonizadores chegam ao Brasil, lá em 1500. Porém, antes de 1500, em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas. Chegando até as Américas, é descoberto, segundo os europeus, um novo continente vai passar a ser alvo de disputa entre portugueses e espanhóis. Por quê? Tanto Portugal quanto Espanha já estava a 1000 por hora a todo vapor nos mares com as grandes navegações e as expedições marítimas. E qual era o objetivo tanto de uma quanto de outra? Fundar suas colônias. Quando nós falamos em história, né, das regiões do Brasil, nós temos que ter em mente que todas elas, sem exceção, teve a presença do homem europeu, ou quando eu falo do homem, do ser humano europeu. Então, em algum elemento cultural, em algum momento na cultura na característica de alguma região do Brasil, vocês vão perceber que existem elementos que vieram da Europa. É só observar as características das danças, por exemplo, a quadrilha. Quadrilha é uma dança que praticamente surgiu lá na Idade Média,
Idade Média para a Idade Moderna, nos grandes bailes. Não era quadrilha, tinha um outro nome, se eu não me engano. E aí dançava-se em par, né? E alguém ia narrando aquela dança. Quando se chega ao Brasil, as expressões que são usadas na quadrilha, que é muito utilizada na região sudeste, em todas as regiões, mas mais especificamente na sudeste, nordeste e até a norte, nós vamos ver que o anarrié, navantu, balancê são expressões francesas, porém a dança foi sendo apresentada de forma característica portuguesa. Por quê? Porque os nossos colonizadores não foram os franceses, foram os portugueses. Quando você vai para a região sul, que foi a região que é a região que nós estamos abordando nessa aula de hoje, nós já temos algumas características um pouquinho diferentes. Vamos lá. A região sul é a menor região em espaço geográfico. 576.774, né, quilômetros ali de espaço, né, metros, quilômetros quadrados. Ou seja, é a menorzinha de todas, é a caçulinha, né? E o porquê disso? Nós temos a região sul, ela foi palco, dentro dela ocorreram várias revoltas. Uma das revoltas que aconteceu lá na região sul, se vocês olharem o chapéu lá atrás do gaúcho, o lenço vermelho, até aqui o lencinho vermelho, vocês vão ver que nós vamos ter a farroupilha. Professora, o que é isso? O que é farroupilha? Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos praticamente separou o sul do Brasil do Brasil. O sul ia ser uma região à parte, o sul ia ser separado do Brasil. Pensa, o sul ia ser como se fosse um país, um estado independente. Só que, quando nós estudamos a história de uma nação, a gente não pode deixar de lado alguns elementos. E aí eu trouxe alguns elementos na aula de hoje, né, nessa videoaula, digamos, agora sobre o sul do Brasil. E aí vamos conhecer alguns elementos característicos do sul do Brasil, além da prenda. E aprendendo um pouquinho sobre essa região hoje, e vamos aprender através de uma festa. Bora comigo, porque história eu tenho para contar. Agora vocês vão observar a roupa da prenda, tá? Uma caracterização feita com muito carinho, homenageando as prendas, as gaúchas. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender da roupa da prenda. O vestido da prenda não pode ficar acima do joelho. O vestido da prenda, ele tem que ser abaixo do joelho. Elas costumam usar o cabelo preso, um coque, algo do tipo, um cabelo preso ou semi-preso, como eu estou usando. O meu está semi-preso, né? Arcos com flores, né? E em toda a região isso é muito característico. Detalhes, entendeu? Como mangas mais bufantezinhas, né? Lembrando que elas têm origem lá na Europa, né? Então vamos lá, uma prenda infantil, ela deve usar o vestidinho rodado no joelho, de preferência com um babadinho, como vocês vão ver aqui, ó. Sem perder a essência de ser criança, porque a prenda infantil é uma criança, né? Arcos de flores, né? Então a flor é algo muito característica dentro da vestimenta da prenda jovem.
Pode usar cores florais, não precisa ser cores mais fechadas, pode ser cores alegres. E o sapato da prenda jovem não necessariamente precisa ser um sapato preto, pode ser um sapatinho mais clarinho, desde que não perca a essência da infância da criança. Isso jamais deve ser perdido, tá bom? A prenda infantil. A prenda jovem já é uma prenda mais, digamos assim, que está entrando ali na adolescência. Então essa prenda, ela também tem que tomar muito cuidado. As blusas, geralmente, elas têm a gola mais alta, né? São mais fechadas aqui assim. E as mangas bufantes e o vestido sempre no joelho, tá bom? Nunca acima, sempre abaixo do joelho. Uma outra característica da prenda jovem, aquela prenda adolescente, ela não deve usar joias. É exatamente isso. Joia é uma coisa adulta, então cada idade tem que ter ali a sua particularidade. Eu não vou colocar uma joia numa criança, eu não vou colocar uma joia numa prenda jovem, né, na fase adolescente. Agora, a prenda adulta e a veterana, que seria uma prenda como essa que vos fala, né, ela deve usar o vestido, bastante detalhes de renda, botõezinhos, bordado. Se vocês observarem, o vestido tem um babadinho que vai aparecer a composição do vestido para vocês logo